Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e toda segunda-feira à noite estamos aqui recebendo os candidatos a prefeito de Manaus. E o nosso convidado de hoje é Amon Mandel, que já está aqui no nosso estúdio. Quero agradecer a presença, deputado federal, candidato pela Federação Cidadania PSDB. Candidato, mais uma vez, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Neto, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos mudar essa cidade e apresentar aqui as melhores propostas dentre todos os candidatos. A gente tem 15 minutos aqui para falar de propostas, candidato, e é um pouco tempo para o tamanho do seu plano de governo, que você tem comentado que é o maior do Brasil? Sim, nós inclusive tivemos esse reconhecimento por parte da imprensa nacional, que fez um comparativo com outros planos de governo do Brasil e mostraram ali que o nosso plano é 19 vezes maior do que a média nacional. Se a gente for comparar com o Amazonas, aí esse número fica bem maior. E como é que faz para colocar prioridades ali, assim, e o que se coloca de prioridade já para o início do mandato, caso eleito? O nosso plano de governo, ele tem ali uma divisão em níveis. Então, nós temos propostas para cada um dos problemas da segurança, saúde, educação, infraestrutura, assistência social, dentre outras pautas. E em cada uma dessas áreas, desses eixos, nós temos ali propostas voltadas, primeiro, para o orçamento municipal, então são coisas que a gente pode fazer com o dinheiro da Prefeitura de Manaus. Depois a gente tem propostas voltadas ao que a gente pode obter a partir da arrecadação da verba estadual e da verba federal. E no nível 3 e no nível 4 nós temos ali o que a gente pode fazer a partir da verba da União, né, e da verba internacional. O que é hoje a nossa prioridade máxima? Primeiro, nós queremos reorganizar as contas do município. Nós vimos ali, ao visitar a cidade de Florianópolis, Santa Catarina, dentre outras capitais e cidades brasileiras, que o dinheiro que é utilizado e que é gasto aqui hoje para, por exemplo, tinta na cidade de Manaus, poderia ter sido um hospital. Florianópolis tem um hospital municipal, 100% municipal, administrado pela prefeitura, e lá eles gastam em torno de 60 milhões de reais por ano com esse hospital. Ou seja, com menos da metade do que o prefeito gastou. Só com tinta na cidade de Manaus, a gente já poderia ter um hospital inteiro para resolver o problema da tua saúde, para fazer com que a rede pública de saúde estadual tenha uma pressão menor exercida ali nas filas, dentre outras coisas. Bem como para resolver problemas como da falta de medicamentos e médicos especializados. Então, a saúde é o primeiro olhar, então, da sua gestão? O primeiro olhar é a reorganização das contas. Reorganização financeira, e você deu o exemplo da saúde. Exato. Você já tem um diagnóstico, algo que dê um norte bem delineado sobre como é que está a saúde financeira do município? Sim, inclusive as primeiras aproximadamente 300 páginas do nosso plano de governo são um diagnóstico completo, um raio-x da cidade de Manaus. E o que nós vimos ali é o seguinte: primeiro, a Prefeitura de Manaus ela não tem a transparência adequada no tratamento das verbas municipais. A gente viu ali que a Prefeitura ela tem demorado a liberar as informações financeiras e dos repasses a nível estadual e federal para a Prefeitura. Segundo, nós vimos também ali que a Prefeitura de Manaus ela parece ter algumas inconsistências nos seus balanços e também nas projeções de arrecadação do município, tanto para o ano de 2024 quanto para o ano que vem, em 2025. A gente vê isso quando a Prefeitura aumenta ali, por exemplo, a questão do IPTU, aumentaram numa média de 40% ao fazer aquele reajuste ou aquele recálculo totalmente irregular e ilegal que fizeram com drone na cidade de Manaus, e isso não reflete na prática nas planilhas que a gente observou. Nós temos entrado em contato com a Prefeitura e solicitado informações a partir da Lei de Acesso à Informação, e eles não têm respondido de maneira adequada. Você citou a questão do imposto, do IPTU. A Prefeitura, como até uma forma de tentar arrecadar mais, vez ou outra, no fim do ano ou outro, faz o que eles chamam de refis, né? Ver quem está devendo para tentar colocar um dinheiro a mais no caixa. O que você acha desse tipo de estratégia? Olha, é uma estratégia
válida do ponto de vista da matemática ali, contábil nos órgãos públicos, porém, o interessante é a gente trabalhar para que o cidadão consiga pagar esses impostos sem que ele fique devendo e depois tenha que negociar. Não faz sentido nenhum a gente fazer isso com o cidadão, porque no período do ano em que ele está devendo à prefeitura, por conta dos impostos abusivos, isso pode fazer com que ele tenha uma série de outras consequências sociais, como na participação de concursos públicos ou em outras questões relacionadas ali aos seus direitos enquanto cidadãos. Existe uma crítica com relação a isso, porque teria o problema de acostumar, né, o contribuinte com isso e deixar de pagar para pagar só quando estiver ali livre de juros. O senhor tocou em saúde, falando ainda da organização financeira. Olhando para a saúde do município, o que a gente pode melhorar? Você falou da possibilidade da criação de um hospital municipal, isso está na sua proposta aqui para o município? Está no nosso plano de governo. Nós visitamos, como eu falei, Florianópolis, que tem um hospital municipal de um nível altíssimo, e lá eles têm uma unidade ali de um CAPS, eles têm uma UPA, tem um centro cirúrgico, além de uma parceria com o governo local, para eles terem uma delegacia que atende ali as crianças, adolescentes e também mulheres vítimas de violência. E aí já são encaminhados direto para o CAPS, para o acolhimento e o atendimento psicológico e toda a questão psicossocial que envolve esses casos de violência, tanto doméstica quanto com menores ou questões sexuais. E também tem uma ótica pública. Tudo isso com menos da metade do dinheiro que a prefeitura gasta com tinta na cidade de Manaus. Outra prioridade do nosso plano de governo é o tratamento das encostas e áreas de risco na nossa cidade. Em 2022, eu informei a prefeitura de Manaus quanto a um ponto específico no Jorge Teixeira que já apresentava sinais de desmoronamento e de problemas estruturais naquelas casas e que estava pior do que outras áreas de risco. Eles ignoraram esse ofício que foi enviado pelo meu gabinete na época em que eu era vereador, e nós provamos isso e mostramos com os documentos. E, posteriormente, em 2023, o que aconteceu foi que essas casas desabaram, foram cerca de 30 casas, e nós tivemos ali um caso lamentável que atraiu a atenção da imprensa nacional. No nosso plano de governo, nós temos ali, primeiro, a educação ambiental, depois nós temos também a questão relacionada à regularização fundiária e também o tratamento emergencial de algumas encostas. Então, naquelas em que a gente não consegue fazer a recuperação da área degradada pelo meio ambiente, a gente vai lá fazer a impermeabilização e a contenção dessa encosta com o respectivo ali tratamento da rede de drenagem nos vales ali dessas áreas íngremes, para evitar ali problemas de alagamento futuros, né? Isso é necessário para a gente evitar que mais pessoas morram e que mais pessoas percam as suas casas, e é prioridade máxima no nosso plano de governo. Além disso, nós vamos também utilizar os programas ali habitacionais, os programas de habitação popular, que tem também verba federal, para priorizar ali que as pessoas que vivem em áreas de risco recebam e sejam contempladas por esses apartamentos populares. Para o seu plano de governo, a saída, então, são uma verticalização, né? Manaus tem crescido bastante e a gente esbarra nos igarapés, né, nessas áreas de erosão, que acabam causando acidentes, aí, como essa tragédia que você citou. E aí a existência desses condomínios, dessas casas populares, seriam a saída, então, aqui para a nossa habitação. A gente tem um déficit muito alto habitacional. Com toda certeza. O desvio de apartamentos populares que aconteceu no ano de 2021 para a família da filha do prefeito, para servidores comissionados do gabinete, pessoas que tinham renda incompatível com o programa, prejudicou e prejudica muito as pessoas que realmente têm essa necessidade de receber um apartamento popular na cidade de Manaus. E no nosso plano de governo nós queremos ali não só ampliar esse programa habitacional, como queremos também utilizar outras estratégias e políticas públicas para atender a totalidade da população. Afinal de contas, não tem dinheiro para dar casas para todo mundo, mas para as pessoas que mais precisam, a gente tem que arranjar o dinheiro.
E para aquelas que também precisam, mas podem acabar não recebendo por conta da limitação orçamentária ou dos próprios programas habitacionais, nós vamos trabalhar ali com a regularização fundiária, com projetos padronizados, por exemplo, lá no Implurb, para facilitar. Então, nas áreas íngremes, a gente já vai ter ali um pré-projeto no Implurb para quem quiser fazer a sua reforma. E aí as pessoas que não têm condições financeiras vão ter ali a oportunidade de se consultar com um engenheiro ou um arquiteto do próprio município de Manaus para conseguir implementar ali esse projeto e resolver o seu problema de moradia. Candidato, quando o senhor esteve aqui no nosso debate da Band, o primeiro debate da TV aqui no Amazonas, foi levantada a questão do autismo, os desafios, né, que os pais de autistas enfrentam, por exemplo, na questão da educação, pela falta daquele profissional auxiliar do professor. Como é que vai ser o seu olhar com relação a esse público e a outros que têm deficiência, têm dificuldades, né, enfrentam dificuldades na escola por não ter o papel desse professor auxiliar? Eu tive 2 tios autistas, um deles faleceu quando foi levado de ambulância para o Hospital 28 de Agosto. Lá não tinha estrutura, não tinha medicamento e os profissionais ainda por cima estavam com os seus salários atrasados. Muito embora eles tenham se dedicado para atender a esse paciente, a realidade é que tanto na saúde pública quanto na educação pública, pacientes que têm necessidades especiais, principalmente os autistas, mas também outros ali que têm, por exemplo, usuários de cadeira de rodas, as pessoas que têm outros problemas e transtornos do desenvolvimento e que não são neurotípicos, as pessoas que são neurodiversas, não têm a atenção devida. Por isso, como deputado federal, eu tenho propostas ali voltadas à utilização transparente do dinheiro, por exemplo, do Fundeb para as salas de acessibilidade nas escolas públicas e tenho também, como candidato a prefeito de Manaus, projetos voltados a atender essa população na cidade de Manaus. Nós estamos numa casa, a casa de uma mãe de um autista, o nome dela é Ana Mar. Primeiro eu quero mandar um abraço para ela. Ana, as suas demandas estão sendo ouvidas, assim como a de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O seu filho não vai ficar sem vaga e sem um mediador ou profissional do apoio escolar na escola, porque nós vamos fazer um concurso na Secretaria Municipal de Educação para atender a essas pessoas. Então, tanto na educação quanto na saúde, nós temos ali propostas específicas voltadas para essas pessoas, tanto o concurso, tanto na saúde quanto na educação, bem como a utilização de verbas federais, dentre outras questões. E eu ainda acrescentaria, se eu me permitir, candidato, formação também para esse Sim. tipo de profissional. Treinamento contínuo, exatamente. Continuado. Estamos aí perto de 2 minutos para acabar o nosso tempo aqui do Band Eleições, nesse primeiro bloco com o candidato Amon Mandel. Candidato, tempo para o senhor falar agora com o seu eleitor, dar o seu recado e pedir o seu voto. Obrigado. Primeiro, nós precisamos aqui falar sobre a coação que ocorre dentro das escolas da Prefeitura de Manaus. Você que é professor, você que é professora, mãe ou pai de um aluno, sabe que o diretor das escolas, linha de regra, pressiona politicamente para eleger algum vereador ou algum candidato a prefeito. Nós queremos acabar com isso na nossa gestão, fazendo ali processos seletivos para quem vai ocupar os cargos de direção nas escolas. Não só isso, mas queremos também fazer com que a prioridade seja o aluno e também o profissional da área da educação. Faremos isso tendo ali estruturas adequadas para as nossas crianças, tendo ali uma merenda de qualidade que hoje, infelizmente, não é realidade em todas as escolas, e priorizaremos também ali os alunos que têm necessidades especiais a partir das salas de acessibilidade, como previmos ali e colocamos no nosso projeto, tanto como eu fiz como deputado federal, quanto no nosso projeto de plano de governo para a cidade de Manaus. Eu sou Amon, deputado federal. Fui eleito vereador em 2020 e cumpri aquilo que eu prometi. Como deputado federal, tal como vereador, denunciei ali os esquemas de corrupção na Prefeitura de Manaus, no governo do estado e no governo federal. Como prefeito, eu quero resolver esses problemas para que a gente não repita a história, não repita o passado, não repita casos escandalosos como de desvio de apartamentos populares, não repita casos como de cestas básicas distribuídas com itens vencidos, dentre outras questões. O meu sonho é mudar essa cidade e eu quero mudar ela de forma honesta, sem compra de votos, sem usar dinheiro do fundão e sem fazer o que velhos políticos fazem. Se você também concorda com isso, eu peço para que no dia 6 de outubro você vote no número 23. Isso vale para você também, Neto, para toda a equipe aqui da produção da Band e para você que está nos assistindo. Muito obrigado a todos
pela atenção e muito obrigado pelo convite. O papel do candidato é pedir o voto e ele já o fez. Muito obrigado, Amon Mandel, da Federação Cidadania PSDB, aqui no Band Eleições. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já.